paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Eu sempre dou esse trabalho aqui, digo, olha, bota o pedestal, porque eu gosto de ficar com as mãos livres, não é? É bom não? As mãos livres, o coração livre, a mente livre, mas cativa ao mesmo tempo, para recebermos a mensagem da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu disse aqui no começo, quando orávamos, que estamos hoje vivendo no Brasil, e até para outras nações, né? Tem brasileiros em todo o mundo, um dia atípico. Então eu quero ainda neste dia, entre outras orações, vamos orar pelo Brasil, irmãos. Estamos precisando muito de paz e pacificação. Vamos orar. Eu sei que hoje, olha, quantas pessoas da nossa igreja aqui estão viajando, inclusive nosso próprio pastor teve que viajar, porque ele é pastor, mas cidadão, né? Então tem que cumprir os seus deveres como cidadão, e outros mais que viajaram. E eu desejei para ele, quando fui convidado para estar aqui, que ele fosse, e com certeza vai acontecer, e voltasse debaixo dos cuidados do Senhor. Amém, meus irmãos? E hoje eu vou, assim, inclusive aproveitar o momento, dar os avisos já de antemão. Quarta-feira, o culto normal, culto de oração, doutrinário, estudo da palavra, oração, né? No sábado, o irmão já me avisou, também não terá nenhuma alteração. O sábado é o estudo bíblico aqui, às 19h30, e no domingo teremos o culto de ceia. Então, eu creio que até lá, todos os irmãos, então você que talvez esteja em casa, não tenha devido ao tumulto, como está aí as ruas, chegar até a igreja, a casa do Senhor, mas vamos desde já convocando uns aos outros e preparando o nosso coração. O que eu mais pedi a Deus, procurei fazer todas as coisas como cidadão, como eu já fiz e minha esposa também, mas eu pedi, Senhor, que nós pudéssemos chegar em paz e voltar em paz, porque nós sabemos que fica aquele tumulto. Mas eu estava olhando para os irmãos dali, eu gosto muito de observar como é bom, irmãos, estarmos desfrutando desse momento, iniciarmos uma semana debaixo da presença do Senhor, comunhão uns com os outros, porque tudo isso vai passar, mas aqueles que guardam a palavra do Senhor é que vão permanecer. A nossa vida está depositada, a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então os avisos já foram dados, só falta um. Hoje, inclusive, eu peço oração também por mim. Por quê? Hoje é dia do pastor congregacional. Ore pelo pastor Cláudio, pastor Leonardo e todos os demais pastores congregacionais, que nós temos essa chamada vocacional, essa honra e uma responsabilidade muito grande. Então, parabéns para todos os pastores congregacionais, e que eu peço por mim e pelos irmãos que estão na santa vocação de levarmos a palavra do Senhor, que possamos ser encontrados e achados como fiéis diante do Senhor. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus, mais uma vez desejando àqueles que estão em casa acompanhando, que Deus abençoe a todos. O tema de nossa mensagem dessa noite é mensagem gloriosa. E o texto que nós vamos trazer aqui é 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2. Vamos falar um pouco sobre essa questão. É o capítulo que fala de uma maneira soberana, como todas as outras escrituras, mas aqui fala da ressurreição de Cristo. Todos encontraram, irmãos? Amém. Eu irei ler na minha tradução e os irmãos irão acompanhar no espírito de oração. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não, é que crestes em vão. Vamos orar nesse instante? Pai Santo, mais uma vez estamos aqui na Tua presença
E dado que já falamos até dos avisos semanais, Senhor, esperamos que aqueles que estão viajando, Senhor, que viajaram possam retornar em paz, guarda-os, dá livramento de acidentes, Senhor, das coisas que acontecem, ó Deus, dessas agitações, meu Pai. Nada de precipitação, meu Pai. Ó Deus, guarda os teus filhos, não somente no Brasil, mas em toda a América do Sul, em toda a América do Norte, em toda a Europa, em cada continente, onde houver um filho teu, uma filha tua, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja ali, Senhor, confortando, consolando, falando a cada coração. E que agora, Senhor, na dispensação da tua graça, que o teu Espírito Santo, como nosso irmão Joel falou, Senhor, que nós possamos falar aqui segundo a tua vontade, meu Pai. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e ao término deste culto, que tu nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, mas não sem antes recebemos a tua palavra, que é a verdade e que permanece para todo sempre. Oh, louvado seja teu nome, Senhor. É assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Qual é a mensagem central da Bíblia? Eu não digo do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia. Qual é a mensagem? Evangelho quer dizer boas novas. Tanto que os anjos anunciaram, eis que vos trago boas novas. Quer dizer, o Evangelho é algo que deve trazer alegria, esperança, expectativa. E aqui nesse glorioso capítulo, Paulo, que os irmãos, eu sempre aconselho, leiam todo o capítulo, para que a sua fé, se está forte, se fortifique mais. Se ela está assim, um terreno um pouco de tipo areia movediça, que possa firmar-se na palavra. Porque, irmãos, este evangelho é poderoso. Paulo, eu amo aquele texto que ele diz, porque não me envergonho do evangelho. Paulo não se envergonhava do evangelho. E eu já falo aqui nestas palavras introdutórias, não é desse evangelho que você liga a TV e às vezes você escuta cada coisa e diz, isso é evangelho, meu Deus? Parece mais uma feira de troca, né? E é uma feira, é uma comercialização, é uma mercantilização da fé. Isto não é evangelho. Mas Paulo, ele destacou nos versículos que nós temos, e eu vou trazer aqui algumas outras coisas, meus irmãos. Porque o evangelho torna a dizer, quer dizer boas novas. Eu sei que nós estamos, hoje é um dia diferenciado, estamos aguardando e vamos assumir com aquela ansiedade, não ansiedade ruim, mas aquela ansiedade de que algo de bom aconteça. Mas eu quero dizer, irmãos, as coisas mudam, as circunstâncias mudam, mas o nosso Deus é o mesmo e Ele não muda. Eu, quando chegar em casa, eu sei que verei alguma coisa quando ligar a TV, e você também. Mas independente do que estiver ali, eu quero dizer, a mensagem que Deus propôs e tocou no meu coração, irmão Joel e demais irmãos amados dessa igreja, e você que está nos escutando, a tua vida está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos do verdadeiro evangelho. E que evangelho é esse? O evangelho que foi anunciado. Eu poderia aqui falar até horas e horas. O evangelho, irmãos, é salvação, é cura, é libertação, é livramento, é pacificação entre o homem e Deus. O homem perdido que pode ser achado, que pode ser remido, que pode ser perdoado. E Paulo deixou isto bem claro. Então eu quero dizer hoje, para que recebamos este evangelho, mas que também nós possamos anunciá-lo. E vejam como Paulo disse, também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado. Anuncie o evangelho. Muitos estão depositando hoje a sua fé, a sua vida em pessoas. E nós devemos depositar a nossa fé, a nossa vida, tão somente no Senhor, independente dos montes se transportarem para o meio dos mares, mas a nossa fé deve ser alicerçada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então anuncie, meu querido, anuncie, minha amada irmã, este evangelho com ousadia, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Paulo, eu procuro na sua biografia bíblica e extra-bíblica, porque tem muitos livros que se escreveram, muitos artigos sobre Paulo. Ele sofreu perseguição, ele foi espancado, ele, certa feita, teve que sair como um foragido de uma cidade, colocado dentro de um cesto e passado para outro lado, em fuga, como um bandido, mas ele não era bandido. O crime dele era este, anunciar o evangelho. Mas ele nunca, mesmo abatido, ele dizia, abatido, mas não destruído. Assim é a caminhada da igreja de Jesus Cristo, meus irmãos. Muitas vezes vamos ficar capengando um pouco, vamos levar algumas quedas, mas o Senhor vai nos levantar. Eu estou anunciando nessa noite o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, o Evangelho daquele que curou os leprosos, daquele que ressuscitou Lázaro, daquele que disse para aquele homem que tinha perdido a filha, não temas, crê somente. Então você tem essa incumbência, tem essa responsabilidade, ser um proclamador, um anunciador do Evangelho. E não há nada mais contraditório, irmãos, do que um cristão que sabe que aquele anúncio, aquela coisa minguada, aquela coisa tão tímida, quase que pedindo, por favor, não, nós temos que pregar com toda a nossa força, com toda a nossa fé, que só Jesus é a esperança do Brasil e do mundo, e não há nenhum outro Salvador, e não há nenhuma outra salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, você que saiu de casa, que está aqui nesse templo nessa noite, e você que nos assiste pela internet, que está participando, que está orando, fique irmanado conosco aqui nessa fé e anuncie o Evangelho. Porque amanhã muitos estarão tristes, achando que tudo se perdeu, e outros estarão alegres, achando que tem tudo nas mãos. Porém, a palavra do Senhor diz, maldito o homem que confia no homem. Oramos pelas autoridades, eu oro todo dia. Oro, peço que Deus os abençoe, dê direção e quebrante os corações endurecidos. Mas a minha fé, irmãos, será nula se eu colocar a minha fé, a minha esperança num homem que é mortal como eu e como você. Mas a nossa fé deve estar alicerçada em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo, vejam bem, este evangelho foi anunciado aos coríntios e foi recebido. E eu quero fazer uma interrogação. Você tem recebido o evangelho? E você talvez diga, pastor, mas eu tenho tantos anos dentro da igreja, fui batizado aqui. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é se você tem se alimentado do evangelho que te fortalece. Se você crer naquele Jesus que quando descer um paralítico, que pelo teto, porque não tinha nem espaço, devido a tantas pessoas que estavam ali, aquele que perdoou o pecado do paralítico e curou aquele paralítico, você tem recebido este evangelho? Eu presto atenção, irmãos, às mensagens do nosso pastor, com certeza, atento às suas mensagens bíblicas e a outros pastores, e até a minha própria mensagem, porque eu prego sempre para mim e para vocês. E eu tenho que, senão seria um fariseu, pregar para os outros e não pregar para mim. E eu estou agora mesmo me perguntando, Cláudio, será que você crê? Será que você está recebendo este evangelho? O evangelho é poderoso, irmãos. O evangelho tem que ser recebido com um coração aberto, sem dúvida de coisa alguma. E o evangelho pode ser visto de Gênesis até Apocalipse, que o Senhor é vencedor. Aleluia. Nada, meus irmãos, nem ninguém poderá deter a caminhada da igreja de Cristo Jesus, desde que ela receba este evangelho. Dias atrás, eu estava fazendo um estudo para mim mesmo, mas quem sabe para um dia poder pregar aqui sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja sem estrutura,
uma igreja, digo, estrutura moderna, uma igreja perseguida, mas uma igreja triunfante, uma igreja alegre, uma igreja radiante que pregava a palavra de Deus. Recebia a palavra do Senhor. E recebia e ficava assim. Eu gosto de ver os cristãos, irmãos, com a Bíblia aberta, porque é o que eu digo. Pode ser a maior autoridade pastoral, mas você tem um dever de continuar com a sua Bíblia aberta, como os bereanos, para ver se as coisas são de fato assim. Porque tem muita gente que recebe veneno no lugar do evangelho puro. E nós devemos receber a palavra do Senhor. Que evangelho nós temos recebido? Aqui eu sei que é o evangelho genuíno. Não é evangelho de faz de conta, não é evangelho falsificado, não é evangelho, digamos assim, tipo hollywoodiano. É o evangelho real que diz o crente sofre, é perseguido, é abatido, mas não destruído. Porque o Senhor, Ele vive, eu posso crer no amanhã. Receba este evangelho de Jesus Cristo. E vejam, já falei de duas coisas aqui, porque depois eu vou enumerar algumas outras rapidamente. O evangelho é anunciado, ele tem que ser recebido e tem que ser retido. Há uma palavra no Antigo Testamento que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, muitos decoram a palavra, a Bíblia, e sabe decorado até mais do que os pastores, sim. Mas a Bíblia não é um livro para ser decorado. Memorizado é outra coisa. Mas a Bíblia é um livro para ser comido. É o pão do Senhor, é o alimento santo que o Senhor nos conduz. Porque o Espírito Santo, Jesus prometeu, nos conduziria a toda a verdade, mas a verdade de onde? Dentro da palavra do Senhor, dando o devido discernimento. Então, retenha. E lá na frente, Paulo, vejam como a palavra é maravilhosa, irmãos. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Quem disse isso? Paulo. Se por acaso, algum dia, um pastor chegar aqui, um convidado, porque nós sabemos, temos o nosso pastor, tenho a honra de ser pastor aqui também, cooperador, que vocês já me conhecem, mas de repente vem um pastor que ninguém conhece, como pode acontecer, já aconteceu comigo, que falam as coisas que não batiam com a palavra de Deus. Então entrará o discernimento, meus irmãos, porque você tem que reter só aquilo que é bíblico, só aquilo que é bíblico. Ontem eu mostrava para minha esposa, a irmã Josi, aquilo que não é bíblico, que uma certa liderança daqui de João Pessoa estava exigindo dos irmãos. Uma série de coisas legalistas. Pronto, olhei para o irmão, vou até falar, mas não é carapuça não, porque aqui não tem isso. Mas esse pastor, essa liderança, que não falarei o nome, mas criticou, dizendo que crente não pode usar bermuda. E o crente sabe, o cristão sabe onde se vestir, onde devidamente deve estar com aquela roupa, ou não. E veja só, e ele disse mais que crente, eu vejo aqui alguns irmãos, esse crente barbudo, misericórdia, Deus não recebe isso. Eu digo, meu Deus do céu, e o povo judaico, como é precioso, é como óleo que desce pela barba de Arão. Aí olha que eu tenho, não vou constranger, mas eu sei que na nossa igreja nós temos irmãos que usam barba. Eu uso bermuda em casa, irmãos. E às vezes para ir de um lugar para a padaria, que é pertinho, tudinho, bermudas decentes. E isso é o legalismo que muitos estão pregando e aprisionando as pessoas. E eu falei, interessante, essas pessoas que pregam esse legalismo, crente não usa barba, crente não usa bermuda. Agora, muitas vezes, se utilizam da influência que tem para uma politicagem dentro da igreja e no púlpito do Senhor. Isso é que é vergonhoso, irmãos. Mas usar barba, isso desde os meus 18 anos que eu tenho essas
disputas que vinha a gente dizendo, olha, porque sempre tem gente dizendo, não pode ouvir isso é pecado, isso é aquilo. É mentira, irmãos. O que é pecado está na palavra de Deus. E o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele é libertador, ele é autoridade que vem para mostrar, para vivificar, que é com ordem, que é com decência. É por isso que eu nunca preguei, nem prego usos e costumes, porque quem tem o Espírito do Senhor vai saber como se comportar. Amém? Aí eu fiquei olhando, eu digo, mas meu Deus, que absurdo. Aí eu disse, Josi, se Deus fosse lançar no inferno pela pessoa usar ou não barba, por usar ou não bermuda, misericórdia. Sabe o que, me permita um parênteses, irmãos, já que estamos falando aqui do verdadeiro evangelho. Uma vez alguém me perguntou, pastor, se a gente estiver indo pela praia, e de repente eu estiver de bermuda, é claro, eu digo que ninguém vai de paletó para a praia, né? E alguém surgir endemoniado, será que o crente vai ter autoridade para expulsar aquele demônio? Eu digo, meu irmão, a minha fé, a tua fé deve estar na cruz de Cristo, não é na bermuda não. Não é verdade, irmãos? Aí eu vou com minha esposa, de bermuda, estou ali no calçadão, um exemplo, né? Aí de repente aparece uma situação aí quer dizer que uma bermuda vai me tirar a autoridade de expulsar. Sai, demônio, e sai mesmo. Na autoridade não é do pastor, não, que a autoridade vem do alto, vem do céu, vem do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E não é só para pastores essa autoridade. Esse evangelho é para você, meu irmão. Você tem autoridade, sim. Não vá atrás destes falsos evangelhos, nem destes falsos pregadores. E o que fico triste é quando eu vejo a empáfia, aquela arrogância, e diz, cheio de razão. Josi escutou, ele dizendo categoricamente, estava proibido crente de bermuda e crente barbudo. Aí eu digo, eita, Jesus, ô meu Pai do céu. Aí eu pensei, e crente de linguarudo, fofoqueiro, onde é que fica? Politiqueiro, né? Vamos reter o que é bom, irmãos. Vamos reter o que é bom. E o que é bom é a palavra de Deus, que não fala nada dessas baboseiras. Fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. É o Espírito. E o Deus vai lhe dar discernimento sobre todas as coisas. Amém, meus queridos? E aqui eu quero, me permitam repassar, se você puder continuar com a Bíblia aberta, e eu digo, e leia este capítulo na sua casa. Porque Paulo tinha tanta certeza, porque ele afirmava com tanta convicção, vejam que evangelho maravilhoso, esse que foi anunciado, primeiro ponto, recebido, segundo, e retido, terceiro, o que é que ensina o fiel e bom evangelho, irmãos? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, versículo 3. Amém, irmãos? Jesus morreu pelos nossos pecados, meu irmão, independente de você usar barba ou não, Jesus morreu para pagar pelos seus pecados. Foi sepultado, ou seja, ele morreu. Versículo 4. Ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso tem no capítulo 15, versículo 4 também. E agora vem, meus irmãos, mais dosagens dessa palavra poderosa. Ele voltará, versículo 23. Isso é que é um evangelho verdadeiro. E ele, por fim, reinará, versículo 25. E concluindo, tudo lhe será subordinado, versículos 27 e 28. Então é por isso que Paulo dizia, olha, esse evangelho que eu tenho anunciado, que tem sido recebido e retido. E ele deu até um alerta. Tomara que não tenha sido em vão. Este é o evangelho verdadeiro, irmãos. Não há outro evangelho. Se alguém prega o evangelho legalista, que lhe escraviza, algo que venha para escravizar, não vem de Deus. E o nosso pastor fala muitas vezes aqui, tem pessoas que querem confiar em obras, tem pessoas que querem como aquele cartão que tem de ponto, que chega que você tem que bater o ponto ali, né? Tem que ver quantos cultos foi, ou deixou de ir, o ranking, aquelas coisas, quantas pessoas mais foram levadas. Irmãos, um dia nós estaremos sendo avaliados, pesados no tribunal de Cristo, mas não é para a condenação, mas para a avaliação do serviço que nós prestamos ou deixamos de prestar. Mas a salvação, se você crê,
Se você confessou a Cristo como teu Salvador e tem essa convicção, você foi tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, com barba ou sem barba, irmão, você está salvo, viu? Nem se preocupe, né? Não se preocupe com isso. Com bermuda ou sem bermuda. Uma vez eu perguntei ao irmão sobre essas questões assim. Ele era um agente de segurança, aí tinha que durante o dia, é claro, ficar armado. Vejam como são as coisas. E ele de uma igreja muito rigorosa, toda igreja tem que ser, irmãos, naquilo que é certo. E ele dizia que tinha uma preocupação, que quando Jesus voltasse, se ele tivesse com o revólver 38 lá, aí uma irmã perguntou, até uma irmã, vou dizer, minha tia, perguntou a ele, e quando Jesus voltar, como é que você vai fazer? Ele disse, não, mas dá tempo de eu pegar, desatar assim, jogar tudinho. Irmãos, vem cá, se Jesus voltasse hoje, uns vão estar, vamos ser sinceros, abraçando, beijando sua esposa, não é? Vai estar tomando um açaí, outros vão estar dormindo, outros vão estar tomando banho. Outro irmão me perguntou, pastor, isso há décadas atrás, viu? Pastor, Jesus recebe oração, a gente tomando banho. Eu digo, meu irmão, eu oro toda hora, é para a gente orar sem cessar, é tomando banho e dizendo glória a Deus, Senhor, acolhe a nossa oração, é se deitando, orando, pedindo que a graça e a misericórdia do Senhor. Vejam que o evangelho está sendo deturpado, irmãos. Tem gente que acha que crente, pastor, se é pastor, se usar paletó. Tem até uma música que fizeram sobre isso. A minha autoridade não está aqui não, irmão. A minha autoridade está na palavra do Senhor e naquilo que nós cremos. Então, que glória! Ele morreu pelos nossos pecados. Então, não receba nada diferente. Não receba um falso evangelho. E Paulo afirmou, não me envergonho do evangelho. Tem um evangelho que me envergonha, irmãos. São esses evangelhos falsos, que colocam um jugo pesado sobre a vida das pessoas, que diz, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo mais, tem que fazer, é uma espécie de, como as religiões orientais, mantra, tem que fazer aquela repetição, e quando chegar a um certo patamar, um certo nível, aí tudo bem, você está aprovado, e parece que quem aprova é o homem. Não, quem aprova é Deus, irmãos. Eu não tenho dúvida, meus queridos, que quando da vinda de Cristo Jesus, que Ele vai dizer, aqueles que estiverem à sua direita e vai separar aqueles que estiverem à sua esquerda, e nós sabemos o que Jesus vai falar. Muitas surpresas nos aguardam. Eu acho que vai chegar irmãos que acharam assim, eu nunca fui pastor, eu evangelizava, dava um folheto, orava por aquele irmão, eu acho que eu nunca fiz nada. Irmãos, quem mais se humilha, quem mais é humilde, quem mais acha que nada fez, pode ter certeza, é quem está fazendo a obra do Senhor. Mas quando você achar alguém orgulhoso, achando que sabe tudo, que fala bonito, que tem a voz mais bonita do que Cid Moreira, que é grande orador, estas pessoas terão uma grande surpresa. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas concede a sua graça ao humilde. Este é o evangelho que eu conheço, irmãos. É o evangelho que reconhece a nossa pequenez, mas a grandeza de Deus. É o evangelho que diz, esta irmã é pequena, mas é grande na fé, e ela é virtuosa, e eu usarei a minha filha. Este é o evangelho de Deus, meus queridos. Paulo se alegrava, até mesmo nos últimos momentos da sua existência. E ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso é um evangelho glorioso, irmãos. Eu digo isso porque eu sempre que falo com o nosso pastor e com outros colegas pastores, não adianta tentar dourar a pílula. Tempos difíceis já estamos vivendo e viveremos, mas aquele que crê, como está escrito, não se apresse. Vamos acreditar em Deus, irmãos. Nada está perdido, você não está perdido. Alguém diz, a esperança é a última que morre. Não, a esperança em Deus não pode morrer. Agora, pois, permanece a fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor, porque a fé tem que ser com amor, a esperança tem que ser com amor também, irmãos. E as Escrituras são uma só, Antigo e Novo Testamento, e você jamais verá
a palavra de Deus caindo por terra sem o seu cumprimento. Tudo que aconteceu, tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um controle de tudo, aleluia. E aqui Paulo, irmãos, ele faz uma explanação belíssima, que eu digo, leia em casa, meus queridos. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando alguém chegar cobrando, porque o inimigo ele faz isso, de várias formas, cobrança. Não é SPC, mas fica uma cobrança fora do comum. Digo, olha aqui, há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, é por isso que o tema foi esse, e é este, mensagem gloriosa, e é esta mensagem que muitos estão passando, meus queridos. Quantos estão, que você conhece, precisando desse evangelho? Não é evangelho da prosperidade, é evangelho da glória de Cristo Jesus, é saber que há alguém que está à direita agora, intercedendo pelos seus, que se preocupa com você, Jesus Cristo. Não pense que Jesus é uma figura histórica, que somente dividiu o tempo antes e depois de Cristo, e que ele fez no passado, o que ele fez no passado, ele faz hoje, irmãos. Basta que nós tenhamos humildade e fé para que ele faça a sua obra em nós e por meio de nós. Amém, meus queridos? Nessa noite, você ao voltar para casa, você que está nos assistindo e participando, pense nisso. Qual é o evangelho que você tem crido? Qual é o evangelho que você tem anunciado? E qual é o evangelho que você tem retido no seu coração? Não vá em conversa. Ainda que seja de bispo, pastor, seja lá quem for, acredite naquilo que está na palavra do Senhor. E vá em paz, meu irmão. Vá em paz, minha irmã. Creia, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos. Quer falar antes? Tá certo. Tá certo. Vamos orar nesse instante e receber a bênção apostólica. E depois o irmão Joel, creio que terá alguma coisa para comunicar à igreja. Senhor nosso Deus e eterno Pai, que estás nos céus, mais uma vez, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar pelos reis, pelos que estão em situação de autoridade. Nós não sabemos ainda do resultado das eleições, Senhor. Mas tudo Tu sabes, Senhor. E seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, meu Pai. Nós temos, Senhor, e devemos amar a nossa pátria. Mas Paulo bradou e disse, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Aleluia. E é ali é que haverá, Pedro falou, nós aguardamos novo céu e nova terra, onde há justiça, porque aqui é só injustiça, meu Pai. O homem honesto é rejeitado e o desonesto às vezes é entronizado, meu Pai. Mas eu quero pedir, Senhor, independente, eu não sei de nada, eu não estou sabendo nesse exato momento de nada, mas eu quero pedir, Senhor, que os novos dirigentes dessa nação, meu Pai, recebam o Teu Espírito, meu Pai, e que sejam como Ciro, que está escrito sobre ele, eis aqui o meu servo, Ciro. E Tu levantaste Ciro, Senhor, para preservar, meu Pai. Porque eu creio que Tu pode fazer isso, porque Tu és aquele, Senhor, que controla a tudo e a todos, Senhor. Todo o universo, todas as coisas, Senhor, estão debaixo do Teu controle soberano. Pai, eu quero pedir por cada família desta igreja, aqueles que estão viajando, meu Pai, e que possam ter um retorno debaixo da Tua santa paz, Senhor. E nós agora que moramos aqui perto, Senhor, relativamente perto, uns mais, outros menos, mas que possamos voltar em paz e retendo esta palavra, este evangelho, anunciando este evangelho, crendo neste evangelho verdadeiro, porque Jesus morreu, não foi para dar riqueza. Jesus é a riqueza maior. Jesus morreu para nos dar vida plena e vida com abundância, meu Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam sobre todos vós, hoje e sempre.
Amém. Irmão Joel vai dar